Metodologicamente, eu apresento para vocês as técnicas uma após a outra. Mas é importante vocês notarem que, desde a antiguidade, as técnicas se miscuíam. A gente vai ver, por exemplo, na Casa do Fausto de hoje, em Pompeia, você tem a presença do mosaico, você tem a presença do afresco, você tem a sobrepintura da encáustica sobre o afresco. Agora, seria muito difícil eu falar de todas as técnicas simultaneamente. Então, o que eu estou tentando fazer é mostrar uma história das técnicas em que, justamente no momento que ela adquire uma certa primazia estética formal, eu entro em foco com a minha análise, tá bom? Então, por exemplo, talvez um dos momentos mais especiais da história do mosaico seja literalmente após a queda do Império Romano. Você vai ter o uso recorrente da prática do mosaico muito mais sistemática do que a prática do afresco. O mosaico é uma pintura? Essa discussão é muito tênue, né? Ou o mosaico faz parte do universo da escultura. Quando a gente fala em Lascaux, por exemplo, a gente vê como você pode ter as técnicas da gravura intercaladas com as técnicas de pintura e intercaladas com a técnica do relevo. O que é mais importante é vocês pensarem como o mosaico é uma maneira extremamente eficaz de recobrir uma superfície e, de certa forma, ela tem uma importância brutal na história da pintura pelo fato de você estar trabalhando com tésseras de vidro ou de pedra. De certa forma, você está trabalhando, como vocês podem ver nesse fragmento helenístico do século I, a presença fortíssima da cor. O mosaico coloca uma questão muito interessante de pensar na organização de uma superfície pictórica tendo em vista as relações cromáticas. Essa vai ser o ponto forte da minha argumentação nessa aula. Do ponto de vista histórico, o primeiro registro é encontrado há 3.500 atrás, na cidade de Ur. Seu estandarte composto de 2 painéis retangulares de 55 centímetros, feitos de arenito vermelho e lápis lazuli. No Egito Antigo havia preciosos trabalhos feitos em sarcófagos de antigas múmias. Também havia mosaicos que decoravam colunas e paredes. Bom, vejam o quanto a tecnologia do mosaico também implica numa tecnologia de mineração. Você tem, por um lado, a utilização dos minérios, como, por exemplo, o lápis lazuli. Você tem a utilização de cones feitos à base de argila, que datam também quase do mesmo período na Mesopotâmia, e como o mosaico permite que você recubra a superfície da coluna de tal modo a criar um contínuo cromático e que faz com que, ao invés de você ter uma reiteração da forma, essa forma se dilui num espaço decorativo, que torna muito mais aprazível para o olho. Então veja como o mosaico claramente é utilizado, ora para reiterar a estrutura, ora para também criar uma superfície pictórica que cria uma noção de um contínuo cromático que transcende o formato geométrico primordial. Também aqui não estou falando propriamente do mosaico, mas o que é interessante pensar, de certa forma, é um princípio construtivo, né? A ideia é que você vai, ora, trabalhar com módulos, um módulo essencial aqui, o Adobe, e pela justa posição dessas camadas, você teria uma sobrepintura que visaria justamente garantir uma impermeabilização do Adobe. Mas o que é interessante é você pensar que as figuras e os campos cromáticos são feitas por uma espécie de quebra-cabeça, onde peça por peça vai se organizando de tal forma a criar um espaço pictórico. Então você tem, por exemplo, aqui a peça do Adobe, algo que é tão importante que até hoje vocês veem como existe o Adobe como um instrumento importante no mundo da computação. Então, a gente vai abordar essa questão da tinta do esmalte mais para frente, mas é importante notar como o que interessa aqui é pensar no método construtivo a partir de um módulo único. Não é à toa que isso vai aparecer, por exemplo, em artistas de origem construtiva, como o Albers e o próprio Volpe aqui no Brasil, essa ideia de como a pintura ela pode reverberar um espaço arquitetônico, no sentido em que, se a pintura foi utilizada para criar um espaço, um diálogo com a dimensão construtiva arquitetônica, pela sua própria natureza, haveria um princípio arquitetônico na maneira como a pintura se constrói no espaço. A palavra mosaico tem origem na palavra grega musein.
é uma forma de arte decorativa milenar que nos remete à época greco-romana, quando teve seu apogeu, foram utilizados diversos tipos de materiais e diferentes aplicações através dos tempos. A etimologia do termo opus musivum reflete a crença que ela era especialmente apropriada para acolher as musas ou ninfas em fontes de água, né? Se sempre você tem uma associação a essas ninfas, a presença da água. Se eu faço uma fonte no meu pátio, a única maneira de eu fazer um espaço decorativo é fazer um espaço resistente à água, tá certo? Então, veja como o mosaico detém essa capacidade de impermeabilização que faz com que essas imagens consigam perdurar por longos anos. Recentemente também em Zeugma foi descoberto na Turquia uma série de lindos mosaicos que se encontravam debaixo da água. Você tem toda uma distribuição da arte do mosaico por toda a Europa, que vai também assumindo diferentes estilos, desde a representação de um leão, que é muito mais esquemática, não é? Mas com belíssima relação cromática, até uma representação muito mais próxima daquilo que nós entendemos como a figura de um leão, onde você vê que, do ponto de vista técnico, trata-se de um controle cada vez maior da maneira como você dispõe as tésseras numa superfície, de tal forma a criar um jogo. Isso é uma coisa muito interessante, essa presença orientalizante da imagem. Você sempre tem um jogo entre a figuração e uma certa repetição de certas formas geométricas que conferem à imagem final um aspecto extremamente figurativo e decorativo ao mesmo tempo. E aqui, seu famoso mosaico chamado Cave Canem, Cuidado com o Cão. O que é muito interessante é ele provavelmente estava na entrada de uma residência romana, e o que é muito interessante é vocês pensarem quanto já a disposição das pedras é feita de tal modo que você tenha a imagem que evoca uma ilusão tridimensional de um cachorro pulando em sua direção. Então veja como, aos poucos, você tem um domínio cada vez mais da prática do mosaico, que permite você, inclusive, criar uma ilusão em que a imagem parece saltar da superfície. Bom, esse se trata de um dos mosaicos mais importantes da antiguidade. Ele é datado de 100 anos de Cristo. Era um mosaico para a Casa dos Faunos, em Pompeia, e retrata a batalha de Alexandre o Grande com o rei Dario III da Pérsia. Ele tem 2,72 por 5,13, e o que é impressionante, falando sobre essa questão já de um conhecimento óptico extremamente sofisticado, há todo um jogo de olhares e uma disposição desses cavalos nas mais diferentes posições, não é? Alguns caídos, outros em galope, uns indo na direita para a esquerda, outros da direção contrária, e até você pode notar um cavaleiro caído olhando a imagem sua refletida num escudo. Então, vejam como, nesse caso, duas coisas a gente pode mostrar, que não só você tem uma comprovação da excelência, da qualidade da pintura greco-romana, principalmente grega, que reaparece aqui, e tendo em vista que a maioria dessas pinturas se perdeu, veja como o mosaico, de certa forma, permite que a gente tenha um conhecimento não só da técnica do mosaico, mas também de todas as outras técnicas pictóricas que claramente mostravam que os artistas de então já tinham um domínio cênico. Nem Paulo Cello, no Renascimento italiano, vai conseguir criar uma batalha com tamanha intensidade dramática. Esse é o famoso mausoléu de Gala Placídia, 450 depois de Cristo. Não se trata de uma estrutura que remete à construção dos templos, mostra um pouco um princípio construtivo a partir do adobe que se faz nas basílicas, nos prédios públicos romanos, mas o que é absolutamente fascinante, e nesse sentido seja talvez o ápice da história do mosaico, é como eles conseguem um espaço unificado cromaticamente, que você tem uma voluta celeste. E uma questão muito interessante é vocês pensarem quanto esse espaço, hoje em dia, a gente tem uma percepção errônea dele, porque ele é iluminado com a luz elétrica. Mas imagine o que era você ter essas imagens com a luz muito difusa, que era mediada pelas janelas de alabastro, não? Então uma meia-luz muito forte, e todo esse espaço ser iluminado por tochas que fariam com que, de acordo com a incidência da luz, essas pedras cintilariam por todo o espaço e que dariam um vislumbre de um brilho
que se faz justamente nesse contraste entre luz e sombra. Então, vejam que beleza o quanto a técnica do mosaico foi refinada ao ponto de quase ser uma reprodução do firmamento com as suas estrelas, não é? Olha que coisa absolutamente exuberante. Esse teto feito a partir dos 4 evangelistas e com essa alternância entre o lápis-lazuli e a impregnação do ouro. O grau da sofisticação, da ornamentação, né, que você vê aqui claramente essa junção de uma influência orientalizante junto com uma figuração de natureza greco-romana. Aqui, um outro momento também muito interessante, em Ravenna, em que você tem uma mistura ótica, como vai dizer o Gage num livro famoso chamado Color and Culture. À medida em que vai se aprimorando a prática do mosaico, a superfície não é totalmente homogênea. De acordo com a maneira como você coloca essas pedrinhas inclinadas para a direita ou para a esquerda, a refração da luz se faça de modo diferenciado. De perto, você tem a presença dessas 3 pedras avermelhadas, mas veja bem, à medida que você se distancia, você não vai ver as pedras dessa maneira, você vai ver um tom arroseado que dá uma coloração mais próxima que nós temos da nossa pele. Também uma questão muito interessante, vocês pensarem como você tem uma estrutura geométrica, tá certo? Trata-se literalmente da mesma estrutura. A maneira em que você cria uma relação de contraste, você cria uma volumetria que alude quase a uma visualidade óptica. Então, isso tudo vinculado à maneira como você dispõe as relações cromáticas também sob o contraste de luz e sombra. Que beleza também essa disposição de um cromatismo absolutamente único na história da pintura. A gente só vai ver um cromatismo tão intenso na obra do Matisse, não é? E veja que beleza a vibração cromática que se tem justamente com essa pulsação de uma miríade de pedras vítreas de uma coloração sublime. E como o espaço do mosaico não é o espaço da perspectiva, não é o espaço da construção de um espaço tridimensional. O espaço se faz muito mais numa instância decorativa planar, em que parece que a cromaticidade se dá a partir da superfície pictórica e faz com que ela adquira um espaço cromático em que o vão, o espaço arquitetônico, todo ele é tomado por essa vibração cromática que se faz a partir desses grandes frisos. Olha que coisa incrível, gente. Você não tem uma relação nenhuma de preocupação com a aplicação naturalista da cor. Veja, a aplicação é totalmente simbólica. Como a utilização desses verdes, né, que permeiam os escudos, o chão, seguem princípios de composição cromáticas absolutamente fascinantes. Também, à medida que a gente se aproxima, a intensidade cromática dessas tésseras dispostas no espaço. Como eu disse para vocês, não se trata da disposição das figuras em perspectiva, mas se trata muito mais de uma aplicação decorativa, de tal forma, por exemplo, as ovelhas são dispostas como peças de um mosaico numa fila, não é? E como esse espaço cosmogônico é feito quase por camadas que vão se sobrepondo, sem a necessidade de você aludir a uma perspectiva baseada num ponto de fuga único. Que beleza essa famosa Virgem, que nos ensina o caminho, ela tem cerca de 3 metros de altura, e ela toda envolta por essa cúpula dourada. De certa forma, você consegue, com os mosaicos, criar um espaço absolutamente transcendente e único. Então, como eu disse para vocês, trata-se de uma prática que se reproduz por todo o Mediterrâneo, da Sicília até Constantinopla, indo para o mundo árabe. A própria origem da palavra azulejo é de origem árabe. Na religião árabe, como vocês sabem, a representação de Deus não é permitida. Então, como é que a presença de Deus se faz sentida? Pela harmonização das superfícies geométricas e pela utilização concomitante de uma caligrafia extremamente refinada. Também a famosa mesquita de Damasco, quando você tem, paradoxalmente, ainda a presença figurativa desses elementos que remetem à figura de Jerusalém. E vejam a beleza do cromatismo dessas pedras sobre esse espaço revertido externamente, todo ele de azulejos. Então, a gente adentra um pouco na história dos azulejos, que também trata-se agora de uma superfície feita a partir de cerâmica, laqueada, o que permite um revestimento, não é à toa que a gente usa nos banheiros, nas cozinhas, que é muito útil, porque permite a sua limpeza,
e uma livre circulação, sem o grande problema que é a umidade. Só falando um pouco sobre a Alhambra, toda ela resulta nesse aspecto avermelhado externo, vem justamente da cor dos tijolos de taipa, mas uma das coisas mais importantes é verem como também todo o espaço interno não é só revestido desses tijolos, esses adobes de taipa vermelha, mas também com um sistema altamente sofisticado de relações cromáticas geométricas que produzem um espaço extremamente refinado, arquitetônico. Bom, dentro dessa aula, também vale a pena fazer uma leve digressão sobre a história do vitral, que, de certa forma, se atribui ao mundo árabe a partir de 1550, 1250. À medida que o espaço romanesco da arquitetura foi eliminado, o uso do vidro poderia ser explorado, tá? Bom, para que a gente fale a respeito do mosaico do ponto de vista mais técnico, é interessante fazer uma pequena análise sobre a questão da invenção do vidro. Uma análise um pouco lendária, mas acho que bastante ilustrativa sobre a invenção do vidro, que diz o seguinte: os fenícios contam que ao voltarem da pátria do Egito, pararam às margens do rio Belos e pousaram sacos que traziam às costas que estavam cheios de natrão, carbonato de sódio natural, que eles usavam para tingir a lã. Acenderam um fogo com lenha e empregaram os pedaços mais grossos de natrão para neles apoiar os vasos onde deviam cozer animais caçados. Comeram e deitaram-se, adormeceram e deixaram o fogo aceso. Quando acordaram, em lugar das pedras de natrão, encontraram blocos brilhantes e transparentes que pareciam enormes pedras preciosas. Um deles, o sábio Zelu, chefe da caravana, percebeu que sobre os blocos de natrão a areia também desaparecera. Os fogos foram reacesos e durante a tarde uma esteira de líquido rubro e fumegante escorreu das cinzas. Antes que a areia incandescente se solidificasse, Zelu plasmou com a faca aquele líquido e com ele formou uma empola tão maravilhosa que arrancou gritos de espanto dos mercadores fenícios. O vidro estava descoberto. Essa é uma versão tanto lendária, mas importante que o vidro surgiu há pelo menos 4.000 anos. A cada 1 quilo de vidro, leva-se 1,3 kg de areia. Então, justamente para você ter a fabricação do vidro, você precisa do natrão ou da sílica, que é uma substância cuja composição química é o dióxido de silício, incolor, de que se conhecem 9 polimorfos naturais, das quais o quartzo é o mais comum. O vidro, em última análise, é um óxido metálico superesfriado e transparente, de elevada dureza, essencialmente inerte e biologicamente inativo, que pode ser fabricado com superfícies muito lisas e impermeáveis. Essas propriedades desejáveis conduzem a um grande número de aplicações. No entanto, o vidro geralmente é frágil, quebra-se com facilidade. O vidro comum se obtém por fusão em torno de 1.250 graus, e assim por diante. Bom, então vejam que coisa maravilhosa que é a invenção do vidro, acho uma das maiores invenções humanas, e que permite todo o advento do design, né? A partir do domínio da técnica do vidro, o quanto você consegue criar objetos ínfimos com uma maior precisão técnica e com uma diferenciação cromática absolutamente exuberante. De Lego, olha que beleza a maneira como os egípcios confeccionavam esses pequenos objetos de vidro e faziam a partir daí toda uma miríade de articulações decorativas que vão desde pequenas joias até painéis e assim por diante. Os mosaicos de vidro são conhecidos desde os tempos antigos em Bizâncio, Roma, Ravenna e Gália. Desde os tempos romanos, há mosaicos de vidros coloridos chamados millefiori, né, 1.000 flores, adornando as paredes e o chão dos banhos, peneirando a luz. Nas primeiras igrejas do quarto e quinto séculos, há muitas aberturas escondidas por padrões em folhas de alabastro, bem finas em molduras de madeira, que dão um efeito primitivo de vitrais. No período romano, você já tinha uma tecnologia tal que permitia que você produzisse tésseras metálicas, que produziam uma iridescência maravilhosa que fazia com que, efetivamente, justamente pelo fato do mosaico ser visto à meia luz, você tem uma iridescência que dá ao dourado uma iluminação, uma luminescência espetacular, em que a força da imagem, da luz da imagem, sai da superfície e colore o vão inteiro arquitetônico, como o próprio Argan vai dizer mais tarde sobre Rothko, um grande expressionista abstrato.
Um livro do Gates sobre a cor e cultura, ele fala uma coisa muito interessante a respeito dos vitrais, que nos vitrais você tem a luz que é utilizada a serviço da cor, mais do que a cor é utilizada a serviço da luz. Nessa inversão, né, nós vamos fazer uma investigação sobre a natureza do vitral à base de vidro. Veja como ele aparece inicialmente no mundo islâmico, com vitrais relativamente pequenos. Se você comparar com a história do mosaico, é quase o oposto, né? Porque enquanto no mosaico, de certa forma, você tem que valorizar o espaço interno arquitetônico e o espaço externo tem que ser, de certa forma, bloqueado, não é à toa que eles utilizavam, às vezes, janelas de alabastro. Com o vitral, é o contrário, você tem um espaço interno em penumbra, em que cada vez mais você tem essa luminosidade, essa religiosidade que vem do mundo externo. Deus vem a você, não é você que vai até Deus. Ou seja, como isso está vinculado também a uma mudança da maneira como você se relaciona, não só com o espaço sagrado, mas com toda uma cosmogonia diversificada, não é? Aí você tem o exemplo máximo de Chartres, né, que vocês sabem que a técnica do vitral se desenvolveu com muito mais riqueza na Europa do Norte, com o advento também das catedrais góticas, que permitem que você faça arco-botantes, espaços, naves muito maiores. Você tem até um princípio doutrinário em que você entra no mundo das trevas e só aos poucos ascende para o mundo da luz. Se no mundo romano você tinha uma estrutura feita a partir de pedaços de madeira que eram revestidos por vidro, aqui você já tem uma tecnologia muito mais maleável, que é a técnica do chumbo, que permite você criar uma fusão mais orgânica entre as peças de vidro. Uma coisa, você tem uma estrutura de madeira, tá certo? Você não pode vergar ela e assim por diante, né? O chumbo, ele tem um aspecto muito mais maleável, tá certo? Permite que você molde, ou seja, se eu tenho pequenas estruturas de vidro que para que eu faça uma figuração, se eu quero fazer um cavalo, se eu quero fazer um príncipe, eu não posso criar essa figuração a partir de peças geométricas do mesmo tamanho, do mesmo formato. O chumbo consegue fazer uma espécie de elo de continuidade entre peças de distintos tamanhos e que permitem que você, inclusive, possa fazer uma cabeça de cavalo inclinada. Isso seria tecnicamente impossível do ponto de vista construtivo. Existe uma coisa muito interessante do ponto de vista técnico, que pelo fato de serem feitos com sais metálicos, você tem uma mesma pedrinha, um mesmo vidro, vai adquirir um aspecto avermelhado ou esverdeado em função do grau de queima que você vai ter do vidro branco. E veja como aquilo que para nós é tão comum, que é o vidro transparente, o vidro branco, na verdade não havia tecnologia para tanto. Então, só no século XIII é que você vai ter a construção desses vitrais com uma luminosidade muito mais aditiva, muito mais próxima da luz branca. Aqui, já no final do século XIX, você tem esses vitrais mais transparentes. No Art Nouveau, com uma decoração muito mais orgânica, né, de que alude a uma natureza, permeada também. Veja como isso também vai estar vinculado a todo o desenvolvimento do aço, que vai permitir que você tenha colunatas também com aspectos muito mais orgânicos. E como já no Art Deco você tem uma decoração mais geométrica, em que, por mais que você utilize temas orgânicos, eles estão conformados a uma estruturação geométrica. É a partir do mosaico que você pensa na cor e a forma unidas integralmente. Você não tem a possibilidade de pensar, primeiro, como no Renascimento, vou fazer um desenho em perspectiva de um espaço, e posteriormente eu vou ilustrar-o com a cor. A cor está absolutamente ligada à sua matéria, então se eu tenho um vidro vermelho, se ele é transparente, ele vai ter uma materialidade distinta que se ele é opaco, se ele é feito de azurita ou se ele é feito de lápis-lazuli, o azul que se apresenta nessa superfície é totalmente diversificado. O segundo momento é que você pensa cor e forma organicamente. Não sei se vocês sabem, mas o Goethe, além de ser um grande poeta, ele vai fazer seu livro chamado Farben, em 1810,
doutrina das cores, porque é uma investigação teórico-prática sobre a questão cromática, ele vai trabalhar a cor a partir dos seus módulos cromáticos. Como até hoje, se vocês pensarem nos livros do Albers, de interação sobre a cor, o que é interessante é pensar como um quadrado vermelho num fundo preto se torna muito mais brilhante do que um quadrado vermelho num fundo mais claro, ou seja, porque o cérebro não vê as cores isoladamente. O cérebro sempre vê uma cor em relação ao seu fundo. O quanto o mosaico, de certa forma, permite essa ideia de você pensar a cor não mais atrelada também a uma cor local, então é o verde da relva. Não, eu penso nas propriedades físicas e fisiológicas que uma cor tem e a interação que ela produz ao ser combinada com outra cor e como essa relação se faz também de modo distinto se eu tenho um fundo mais claro ou um fundo mais escuro. Já chegando aos grandes pintores no final do século XIX, se a gente for falar sobre o pontilhismo, né, que é um movimento muito famoso, não é um mosaico, mas veja bem, quando o artista se dispõe a criar uma superfície pictórica, como ele mesmo dizia que gostaria de ser pago por hora de trabalho, você tem uma espécie de atomização, uma pintura que é feita por pontilhados e buscar uma síntese cromática a partir da interação de cores puras. Vocês devem saber que o Seurat também era um estudioso das teorias cromáticas que surgem a partir do Goethe e depois vão ter grandes desenvolvimentos com o desdobramento da fisiologia da cor. Então, o que é muito interessante é pensar num método construtivo. Então, de certa forma, que entramos num ponto importante, o quanto o mosaico ele evoca um princípio construtivo que, ao meu ver, é muito recorrente na arte moderna. Então veja como o princípio da construção daquilo que seria uma cena de uma paisagem, na verdade, ele é toda uma colagem. Então você tem um estudo de várias cenas, tá certo? Ao qual depois você tem uma síntese dessa totalidade de pontos, em que os personagens, embora estejam num espaço público, estão totalmente isolados entre si. E mais, vejam como eles têm uma postura que é muito mais escultórica, não é? Do que propriamente algo que revelaria uma movimentação de um artista que busca trabalhar as formas de movimento. Então, pelo contrário, essa questão hierática que o Seurat pega do Puvis de Chauvin busca acentuar esse aspecto quase mental de uma espacialidade que, por isso que faz com que a obra do Seurat seja considerada pós-impressionista. Veja como esse palco da história da pintura italiana é fragmentado e como esse espaço pontilhado ele se assemelha muito ao espaço retiniano, ou seja, o meio através da qual o Helmholtz afirma, de certa forma, como a gente vê nos pixels, né? Hoje em dia você tem processo em que todos os raios eletromagnéticos são decodificados internamente a partir da relação entre os cones e os bastonetes. A tela de computador que nós estamos vendo aqui, ou qualquer impresso, é feito por uma adição de módulos autônomos, numericamente dispostos. Então veja como o mosaico, no fundo, não só remete à maneira como a nossa estrutura óptica se dá, como também alude às mais novas tecnologias de método de construção de uma imagem cromática a partir de cores ditas primárias, né? Em seguida, o que você tem na arte moderna, já com Delaunay, é, de certa forma, a expansão desses blocos cromáticos, de tal forma que cada vez mais você não pense mais em espaços fragmentados de tésseras ou de pontos, mas o que muito da arte moderna vai fazer é a expansão dessas superfícies cromáticas de tal forma a que a cor tenha uma maior autonomia. Eu não tenho mais aqui a dinamização do espaço se faz pela interação cromática, você não tem uma alocação sistemática do azul no céu ou verde na relva, mas toda a dinâmica que está ligada à sua capacidade perceptiva de ver as cores dispostas no espaço está se dando por essa interação cromática, onde você tem o tempo inteiro uma dialética entre a construção do motivo e a sua desconstrução. É como se efetivamente a pintura estivesse reiterando a nossa capacidade da percepção, que é um processo não passivo, mas é um processo contínuo de construção do que nós vemos no mundo exterior.
Então, para finalizar minha aula, eu gostaria de reiterar o fato de como o mosaico não se resume apenas a um método construtivo de juntar peças de cerâmica ou de vidro, mas como o mosaico nos faz pensar a pintura literalmente a partir do seu princípio construtivo, ou seja, como uma superfície pictórica se faz basicamente a partir da relação entre formas geométricas com colorações distintas a partir da sua própria materialidade e a partir desse jogo material entre as formas dispostas no espaço, eu posso criar relações espaciais sempre diversificadas entre si. Muito obrigado e até logo.